Perdoar de coração. Um rei resolveu prestar conta com os seus empregados devedores. E um desses empregados lhe tinha uma grande dívida, devia-lhe uma grande fortuna. Então, diante do rei, ele implorou para que o rei tivesse paciência até que ele pudesse lhe restituir o que devia. O rei teve piedade daquele empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Este mesmo empregado, ao sair dali, pouco tempo depois, encontra um outro que lhe devia poucas moedas e exigiu que o outro empregado lhe fizesse o pagamento da dívida, e o outro empregado implorou para que ele tivesse paciência. Porém, ele exigiu que queria receber de todo jeito esta dívida, pediu para que ele fosse preso e que saísse da prisão somente quando lhe pagasse a dívida. Os demais empregados do rei, vendo tudo isto, ficaram revoltados e foram ao rei, contaram tudo o que aconteceu. Então o rei pediu para falar com este empregado que ele havia lhe perdoado a dívida. E quando este empregado estava diante dele, o rei perguntou: por que você não teve para com o seu outro colega a mesma compaixão que eu tive de você? E aí o rei manda esse empregado ser torturado até que ele pagasse totalmente a dívida. Quem conta essa história é Jesus, e nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Jesus, ao contar essa história, ele estava tentando responder uma pergunta de Pedro, que está no versículo 21, onde Pedro pergunta assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que faz algo de ruim contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde para ele: até 70 vezes 7. Era uma maneira de dizer, numa linguagem da época, que nós devemos perdoar sempre. É interessante quando Jesus conta essa história, ele encerra no versículo 35 dizendo assim: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Foi deste versículo que eu retirei o tema da nossa reflexão de hoje: perdoar
de coração. Para Jesus, nós já percebemos nessa história e também em outros momentos, era muito importante a questão do perdão, do perdoar. Jesus vai dizer em outro momento na Sagrada Escritura que se alguém vai ao templo deixar a sua oferta e ali se recorda que está intrigado de alguém, então ele disse: deixa a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão e quando voltar você faz a sua oferenda. Também, ao nos ensinar o Pai Nosso, quando um dos discípulos pede a Jesus: Jesus, ensina-nos a rezar. E Jesus, o modo de Jesus nos ensinar a rezar foi o Pai Nosso. E no Pai Nosso, Jesus tem um momento que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos a Deus que Ele nos perdoe na mesma medida que nós perdoamos. Vejam quanto para Jesus era importante a questão de dar o perdão. Que para nós é algo difícil, é muito difícil. Dar o perdão a alguém que nos ofendeu, que nos fez mal, que nos prejudicou. E aí a gente fica se perguntando: por que será que Jesus é tão incisivo e faz tanta questão que a gente perdoe? E pensando nisso, eu cheguei à conclusão que Jesus tem essa insistência porque Ele sabe que a falta de perdão nos faz mal. Não perdoar nos prejudica. Às vezes, aquela mágoa, aquela falta de perdão pode até nos fazer adoecer. De repente a gente somatiza aquele sentimento negativo, somatiza no nosso corpo e daí adoecemos. Também algumas vezes a nossa vida está travada. Algumas vezes pode ser pela falta de perdão. Porque para seguir em frente, para entrar numa nova fase, a gente precisa se desprender de um sentimento ruim que é como uma âncora que nos prende no passado e que não permite que a gente avance e alce novos voos, que a gente caminhe, que o barco caminhe para a frente. Também, algumas vezes, a falta de perdão faz também muito mal ao nosso psicológico, porque esses sentimentos negativos vão mexendo com a nossa afetividade e vão nos impedindo de sermos realmente felizes.
Então, dar o perdão é algo libertador. É algo que somente nos faz bem. Tem gente que não quer dar o perdão pensando assim que está como que sendo injustiçado se der o perdão. Tem gente que não dá o seu perdão pensando em fazer com que aquele que lhe fez mal sinta e se sinta mal e sofra também. Mas isso é uma ilusão, porque às vezes o outro continua o seu caminho, está se sentindo bem, e a gente é quem fica alimentando aquele sentimento ruim dentro de nós. É uma certa confusão entre justiça e falta de perdão. A justiça é algo bom, faz bem para todos, mas a falta de perdão nos faz mal. Também tem pessoas que confundem perdoar com a dimensão somente afetiva, como um sentimento. Não há razão, é um ato da vontade. Nós perdoamos quando decidimos perdoar. O sentimento ele tem o seu tempo. E quando nós decidimos, quando nós pela vontade perdoamos, então o sentimento dentro do seu tempo vai acompanhar aquilo que a gente decidiu. Agora, se a gente nunca perdoar por um ato da vontade, a gente não vai conseguir afetivamente dar aquele perdão. Porque o sentimento, ele acompanha a razão. E aí, se a gente não perdoa por um ato da vontade, vamos nos afogando naqueles sentimentos, naquele ressentimento, naquela amargura, naquela mágoa. E o coração vai cada vez ficando mais ferido e não vai conseguindo perdoar. Então, perdão é um ato da vontade. Tem gente que confunde também perdoar com ser amigo. Não, dar perdão é uma coisa, dar o perdão. E a amizade é outra coisa. Jesus não nos obriga a sermos amigos de quem nos faz mal. Ele nos pede que nós perdoemos para o nosso bem e para a nossa libertação. Mas Ele não exige que nós sejamos amigos. Então, quando nós perdoamos por um ato da vontade, a gente se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu quero dar o meu perdão a esta pessoa que me fez ou está me fazendo muito mal. Senhor, que esta pessoa tenha o seu coração transformado e não prejudique a outro do modo como ela me prejudicou. Senhor, eu quero todo o bem para esta pessoa. Derrama a vossa graça e transforma, Senhor, este coração. Também dar o perdão pela vontade é ser educado, é dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E também, se por acaso um dia aquela pessoa precisar da nossa ajuda, a gente não se negar a ajudar. Se por acaso ocorreu o contrário, se foi você que fez mal a alguém e hoje está arrependido, e pediu perdão a esta pessoa e esta pessoa não consegue ainda lhe perdoar, então tranquilize o seu coração.
O importante foi que você fez a sua parte e que você pediu perdão a esta pessoa, pediu que essa pessoa lhe perdoasse. E se ela não conseguir, você entrega essa pessoa a Deus, deixa ela em paz e se conserva na paz, até que um dia Deus possa curar o coração desta pessoa que você ofendeu e ela consiga lhe perdoar. Paz e bem.